como todo mundo sabe, foi confirmada a cassação do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, que ele teve um começo de mandato, e a gente pode falar sobre esse pouco mandato que ele teve, que se notabilizou por tentar construir pontes com vários elementos do campo da direita e por tentar construir um gabinete eficiente e voltado para a ação política. O Deltan, nesse ponto, ele se destaca, ou se destacou, diante da massa de parlamentares inúteis que a direita brasileira elegeu, tá? E se vocês puxarem as nossas análises, vocês vão ver que várias vezes eu citava, ó, tem o Kim, tem o Deltan, tem o Lupion. Aliás, até é engraçado notar que o Deltan e o Lupion são do Paraná, né? No sentido de, existem alguns poucos parlamentares bons, tá? Ou seja, é possível construir algo. Eram poucos, mas dava para fazer algo. Mas o mandato do Deltan se encerrou, né? Não houve aquela ideia de uma rebelião por parte do Legislativo contra uma decisão claramente arbitrária, tá? Claramente ilegal e que fere a independência dos poderes, que foi a decisão que o TSE fez. Então vamos lá, agora falando direto para você na 2, tá? O que eu acho dessa história toda? A gente já comentou muito sobre a injustiça passada pelo Deltan, sobre todo o processo e sobre essa característica que o Deltan estava tentando construir no mandato, que era, vamos dizer, estabelecer pontes com vários elementos de tudo aquilo que a gente chama de direita para construir uma pauta comum, não apenas pensando na própria sobrevivência, porque o Deltan já sabia que ele tinha um mandato ameaçado desde o começo, mas pensando também, eventualmente, numa construção política de longo prazo. Tô sendo aqui generoso, tá? Porque eu não acho que era apenas isso. O que o Deltan fez, a gente sabe que, enfim, em grande medida foi uma escolha política, e uma escolha política que tinha também um certo enfoque no like fácil, tá? Mas o que o Deltan fez aqui, sempre levando assim, vou partir de uma premissa de boa fé do cara, não vou falar mal do cara, a ideia de que é possível conciliar os inconciliáveis. Ou melhor, que é possível lidar com animais selvagens, bestas ferais, que são o bolsonarismo, não bestas ferais porque são bravos, mas bestas porque são burros. Seres inconstantes e seres cujo comportamento não se adequa à construção de grupos. Porque mesmo dentro daquilo que a gente chama de grupo bolsonarista, eles se matam, eles se bicam, eles estão brigando agora. Basta ver a live da tarde que nós demonstramos que, sim, Kim Paim fica atacando Nicolas, aí pega mal, aí tem que ir na PAN pra poder se justificar. Ou seja, é um tipo de comportamento que não dá, tá? Mas o Deltan, ele tentou transigir com isso. E ele tentou, vamos dizer assim, oferecer ali uma bandeira branca. Então, ele participa de um congresso do MBL, ele gravava uma live com o Van Hatten, gravava uma live com o Nicolas, ia tentando construir, aí elogia o Bolsonaro. O que eu falo pro Deltan, que é uma coisa que eu falo pra todo mundo no campo da direita, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. E que, assim, que as pessoas aprendam de uma vez por todas. Às vezes nós mesmos incorremos no erro de achar que é possível ter uma construção com essa galera. Não dá. O que a gente vê o tempo todo é traição, é vagabundagem, é exclusivismo, é culto à personalidade. E uma massa de influenciadores amalucados que vivem num público que hoje está se restringindo, porque, vamos dizer assim, cada vez mais o bolsonarismo vai ficar restrito ao público mais fiel e mais maluco do Bolsonaro. Que diferente do grande eleitorado antipetista, que o Bolsonaro soube se tornar o principal nome, vai aceitar qualquer coisa. E esses caras vão ficar disputando isso, e nesta lógica, não há espaço para quem tenha postura independente. Então, assim, o que o Deltan sofreu, e eu lamento demais, deveria ser parte de uma leitura para todos nós, daquilo que a gente chama de direita, como um aprendizado. E qual é o aprendizado? Tá? Entenda que o sistema vai fazer sua vingança de uma maneira ou de outra. E saiba lidar com isso, porque também vão vir pra cima da gente. A gente já tem consciência disso. 2, não tente transigir com quem vai tentar te ferrar no final. Não crie expectativas, não dependa do público dessas pessoas. 3, tá? Outra lição pra gente aprender aqui do caso do Deltan Dallagnol. Aquilo que a gente chama de direita, que o Deltan começou a exercitar, o uso da palavra direita, ele que não era um cara de direita. Tá doente, tá na UTI. E não encontra forças para fazer nada. Até porque aquilo que a gente chama de direita foi tão desgastado por um processo recente que tomou a atenção dela para pedir golpe de Estado, para denunciar um grande esquema internacional de manipulação de eleições, que qualquer luta um pouquinho menos, vamos dizer, ambiciosa, né? Ou
uma luta, vamos dizer, grandiosa, né? A gente tá falando assim, de tentar um golpe de Estado ali no final do ano passado, soa boring, soa chata, né? Ora, por que eu vou sair às ruas para defender um mandato? Eu estive na porta de um quartel, eu saí às ruas para autorizar o Bolsonaro a fazer algo. Você sai da subversão de um sistema corrupto para que o seu líder capitão possa mudar o Brasil sem impedimentos, para, vou sair às ruas para defender a liberdade de expressão. Honestamente, as pessoas foram tão contaminadas por um discurso que é engajante, mas que funciona como uma droga muito poderosa, que qualquer dosezinha de vinho do Porto, para dizer aqui, para caber na analogia, não dá mais efeito, não faz mais sentido. Então, a sensibilidade daquilo que a gente chama de direita ficou muito afetada. Muito afetada. As manifestações que não deram certo apenas porque... não deixaram de dar certo apenas porque elas foram sabotadas pelo bolsonarismo. Abertamente. O Bolsonaro veio a público desconvocar a manifestação, que é uma loucura. Uma falta, inclusive, de generosidade da parte dele. Veio de um parlamentar que está sendo caçado, via público desconvocar uma manifestação por conta disso. Ela não deu certo também porque a sensibilidade do público antipetista está destruída. Eu falei outro dia, né, até a matéria na revista Valete aqui, sobre o efeito dos videogames, o efeito que os videogames têm nos receptores de dopamina, tá? A forma como você explode esses receptores ali por conta dos estímulos que você vai tendo, de recompensas e tal. Você fez mais ou menos esse mesmo estímulo, né, em termos políticos, para essa massa de pessoas que não vão mais às ruas pedir coisas pequenas, elas foram atrás de um golpe de Estado. Veja o tamanho da coisa. A gente estava narrando na live da tarde, algo que foi destacado ali. Veja, um homem chegou a botar uma bomba num caminhão para tentar criar a garantia, os argumentos para uma GLO, uma garantia da lei da ordem. As pessoas achavam que os militares iam sair dos seus quartéis para efetuarem um golpe de Estado. É muito difícil você tirar as pessoas que estavam com este nível de expectativa e trazer a expectativa aqui para baixo. Do tipo, você vai sair pra rua, mas você não vai derrubar o PT. Não vai rolar um impeachment tão cedo. Você está numa posição minoritária, o teu líder te enganou. É muito difícil. Muito difícil. Tá? Então, o cenário do Deltan é um cenário preocupante para todo mundo que faz oposição, mas é um cenário que serve também de diagnóstico. Se a gente pode tirar uma coisa boa disso, e é muito ruim o que aconteceu com ele, desde a perda do deputado de oposição até a perda do deputado de oposição, que não era um cara ruim, é a triste situação que a direita se encontra. Porque pelo menos tem uma coisa boa, agora tirando a coisa boa, não, a coisa boa não, mas vamos dizer, a coisa positiva é o diagnóstico. Às vezes você não precisa ter a cura para a doença, mas só de você ter o diagnóstico do seu estado atual, você pode se preparar para poder resolver ele. Então, é isso que nós temos. No mínimo, uma preocupação. Diagnóstico, pessoas desmobilizadas, adversário absolutamente poderoso, tá? Direita completamente dividida, público de direita sem saber para onde ir, público de direita enganado por estímulos irreais e expectativas que jamais iriam se transformar em realidade. Ou seja, um cenário em que as pessoas foram enganadas não apenas pelo adversário, mas pelos próprios representantes. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.